E aí, pessoal, tudo bem? Mais um O que cai na prova discursiva e hoje nós vamos falar sobre uma banca bem bacana, uma banca, aliás, muito respeitada, costuma fazer excelentes provas, atribui-se a essa banca o adjetivo de objetiva, organizada. Então, hoje, para você que está acompanhando aí o que cai na prova discursiva, nós vamos falar sobre Sesgran-Hill, o que você precisa saber sobre esta banca para poder mandar bem na sua prova de redação. Vamos lá, então? Separei algumas informações para nós, para que esse bate-papo seja mais, assim, organizado, né? Já que a Fundação Sesgran-Hill é conhecida por ser justamente uma banca organizada. Para muitos candidatos, Sesgran-Hill é uma banca objetiva, não costuma apresentar grandes complicadores ou abstrações. Aliás, quando você pensa em provas organizadas pela Sesgran-Hill, tenha a certeza de que todos os conteúdos que foram ali apresentados, elencados no edital, vão estar presentes na sua prova. É uma banca que costuma, especialmente pensando aí nas questões objetivas, não é o nosso foco, mas vale a pena falar um pouquinho sobre isso. São questões que costumam sempre 5 opções, 5 alternativas, uma única correta e que tende a focar em todos os tópicos presentes no edital. Em relação à prova discursiva, o que a gente sabe aí da Sesgran-Hill, o que é importante ter em mente para se preparar com bastante qualidade para enfrentar essa prova. Vamos dar uma olhada? Ó. Então, além, né, de ser uma banca considerada aí objetiva, sem grandes complicadores ou abstrações, ela costuma apresentar textos mais longos nas suas questões e atuais. Uma coisa que chama muito a atenção é essa questão aqui, a atualidade dos textos que costumam aparecer. Isso é um ponto muito positivo, e principalmente quando a gente vai orientar alguém para a prova discursiva e fala, você precisa ser uma pessoa que está de olho no que acontece ao seu entorno, conhecimento de mundo é essencial. Olha aí a Sesgran-Hill, que não vai me deixar mentir. A atualidade dos textos é um ponto muito positivo nessa banca. Além disso, né, a banca também tem, né, como já mencionei no início, essa capacidade de organização e transparência na realização das provas como um dos seus pontos fortes. E na prova discursiva, algo bem interessante que a gente precisa considerar, pensando aí em outras bancas, né? Normalmente o edital vem lá um texto de gênero dissertativo. A Sesgran-Hill gosta de trabalhar com a dissertação argumentativa. E aí entender bem a diferença em relação ao gênero é algo importante para você sair à frente em relação aos seus concorrentes, né? Então, qual que é essa diferença? Uma dissertação é um tipo de texto em que você vai falar sobre algo. Já uma dissertação argumentativa é um tipo de texto em que você vai, além de falar sobre algo, também usar argumentos, sejam esses argumentos dados estatísticos, prova concreta, autoridade, alusão histórica, enfim, pontos que deem sustento ao posicionamento que é evidenciado no texto. Então, é um texto de maior complexidade, de maior profundidade. Por quê? Porque você vai precisar convencer o seu interlocutor de que aquilo que você escreveu no texto é real, é verdadeiro e ele deve acatar como tal. Então, é bem importante entender bem a diferença em relação à tipologia, ao gênero. Por quê? Porque faz muita diferença quando se fala em avaliação, tá? Nós estamos falando de redação. Se eu peço para você uma dissertação e você me dá uma dissertação argumentativa, você está indo além do que eu pedi. Agora, o contrário traz muitos problemas, porque se há solicitação da banca, muito explicitamente, de uma dissertação argumentativa e você simplesmente disserta, você pode zerar a sua prova. E isso não é legal, né? O que mais que a gente tem que saber aí da Sesgran-Hill, né? Ó, dissertativo argumentativo em relação ao gênero textual, que eu acabei de colocar para você. Não se esqueça, ó, é importantíssimo, entenda as características do gênero, ok? Aquilo que faz do texto um texto dissertativo argumentativo, que é justamente a presença dos argumentos. Isso não pode falhar. Então, a argumentação é algo bem forte nesse processo. Como você vai justificar, como você vai sustentar o posicionamento adotado, esse é um ponto principal quando a gente fala em critérios de avaliação, que é algo bastante importante para quem vai fazer uma prova, né? Aliás, é para onde a gente vai agora. Olha só, como é que funciona a correção
das provas feitas pela Sesgran-Rio. Vamos lá, né? São 5 critérios que são apontados, isso é importante você saber. Nas nossas aulas aqui do Aprovo, eu sempre foco nisso, como a banca vai corrigir, porque conforme a maneira como a banca corrige, você já sabe que postura adota na prova, né? Então, primeiro critério, ó, adequação ao tema proposto. O que que eles avaliam em relação à adequação ao tema? Se você foi capaz de escrever sobre aquilo que foi solicitado. Muita gente acaba fugindo ao tema e fuga ao tema zera a prova. Então, primeiro ponto que eles vão observarem, ele se adequou ao tema, escreveu sobre aquilo que a proposta realmente queria, que a proposta realmente solicitava, mas tem mais, vamos lá, vamos voltar lá. Ó. Além da adequação ao tema, também tem que ficar de olho na adequação ao tipo de texto solicitado. Então, além de você falar do assunto que foi apresentado, também produzir um texto dentro daquela característica que a gente acabou de ver, né? A dissertação argumentativa. Falou do assunto que deveria falar, da forma como o edital solicita, o tipo de texto é aquele que traz um posicionamento explícito e justificativas plausíveis e fortes que deem sustentamento a esse posicionamento. Além disso, olha lá, vamos lá, o que mais que eles avaliam? Emprego apropriado de mecanismos de coesão. Coesão é muito importante, né? A junção das informações presentes no texto para fazer dele um todo. Então, ó, se você soube fazer referenciação, sequenciação, se você conseguiu demarcar bem as partes do texto, que partes são essas? O começo, meio e o fim. Quando você estabelece uma sequência lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão, a conclusão vai ser iniciada por um recurso coesivo que indica essa relação conclusiva. Um portanto, um afinal, um então, ok? Mas eu posso usar então um concluindo. Não, concluindo não, verbo no gerúndio não, tá? O verbo no gerúndio indica uma ação contínua e a conclusão precisa finalizar uma discussão. Então, a coesão é um ponto importante também na avaliação, além, né, da sua capacidade, olha só como tem que focar a argumentação, capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. E quando a gente fala de coerência, nós estamos falando de unidade. Então, o que a banca está, o que ela está observando aqui? Se você foi capaz de, dentre várias possibilidades, escolher aquilo que é mais adequado para defender o ponto de vista dentro daquela temática, se você conseguiu relacionar essas informações de tal forma que, ao ler o texto, o avaliador entendesse que aquilo é um texto só. Isso que é a ideia do coerente, né? De organizar isso tudo de forma coerente. E, por fim, vamos voltar lá, está faltando alguma coisa, né? O que está faltando? A norma padrão. Então, o pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Isso aí toda banca avalia. Então, adequação vocabular, se você faz uso de termos, de palavras que sejam adequadas e condizentes, principalmente aqui você tem que ficar muito atento ao nível de escolaridade que o concurso está pedindo. Se é um concurso de nível médio, o que seria um vocabulário adequado, esperado de pessoas que têm a formação nível médio? Se é um concurso de nível superior, o que seria um vocabulário adequado, esperado a pessoas que têm a formação acadêmica superior? Então tem que tomar muito cuidado com isso, é a leitura que vai ajudar você a ter um bom vocabulário. A questão ortográfica, isso vale para todo mundo, escrever corretamente as palavras, inclusive acentuá-las, ok? Morfologia, a parte de substantivos, adjetivos, a estrutura das palavras, a construção adequada desses termos. Concordância é algo que sempre está presente em provas, regência e colocação pronominal. Existem 5 tópicos gramaticais que você não pode errar numa prova discursiva independente de banca. Pontuação, uso de vírgula, crase, não pode errar, concordância verbal, regência verbal e colocação pronominal. Não pode errar de jeito nenhum. E veja que nesses 5 pontos a gente nem considera grafia e acentuação, porque isso aí já é inerente. Qualquer prova que você faça tem que escrever corretamente e acentuar corretamente as palavras. Então, tomar muito cuidado em relação ao domínio da norma padrão. Veja que a correção da Sesgran-Rio, ela, por mais que segmente, né, em 5 etapas, 5 critérios, ela não foge daquilo que a gente entende ser uma correção de texto. Levar em consideração adequação ao tema, adequação ao gênero, a abordagem em relação à argumentação, coesão, coerência e norma padrão, é aquilo que qualquer banca vai avaliar em relação à produção escrita. O que muda aqui é como os pontos acabam sendo divididos dentro desses 5 critérios. E todo edital traz, por isso que é importante você ler o edital, todo edital traz a divisão de pontos para cada um desses critérios, ok?
Que mais que a gente tem aqui? Tem mais uma informação importante. Aí eu deixei aqui, para a gente fechar essa conversa, a proposta do concurso do Banco do Brasil. Foi uma proposta bem legal, gostei, achei super adequada, inclusive, à instituição Banco do Brasil, ao cargo a que ela se referia, e super clara, para você saber exatamente aquilo que deveria ser feito. Então, condiz exatamente com o que a gente viu aqui ser perfil da banca. Olha só, no concurso do Banco do Brasil de 2018, a prova de redação tinha 3 textos. Eu printei a prova aqui pra gente. Ó, o Banco do Brasil tem se destacado por suas ações de responsabilidade social. Esse conceito abrange diversos aspectos, ensejando uma reflexão sobre a forma como tem sido implementado pelas empresas. Para situar essa reflexão, apresentam-se textos motivadores, isso é importante você entender. Não pode fazer cópia, um texto motivador ele serve como start para você pensar o assunto, tá? Para a elaboração de uma redação, ó, não os copie. Então, esse comando está sempre muito claro nas provas. Aí nós temos ali um primeiro texto, que foi extraído do Correio de Uberlândia, tá? É um texto adaptado, é um fragmento que vai falar sobre direitos sociais dos brasileiros de acordo com a Constituição. É uma explicação bem bacana, eu não vou ler o texto, depois você dá uma olhadinha aí com bastante carinho. O segundo texto é um texto que foi extraído dos cadernos de semiótica aplicada, também é um fragmentozinho que está falando sobre o que é o RSE, né, a responsabilidade social empresarial. Veja que tudo está atuando dentro daquilo que o início da proposta, que falava da responsabilidade do próprio banco e da questão da responsabilidade social de uma empresa, já estava levando você a pensar. E o terceiro texto, um fragmentozinho de texto que está falando também, né, texto também retirado dos cadernos de semiótica aplicada. Então, são fragmentos de textos de artigos, o mesmo artigo, inclusive, falando sobre o mesmo tema. A proposta é essa aqui, olha só que bacana. A leitura dos textos acima revela que a questão da responsabilidade social pode ser observada sob diferentes aspectos. A filantropia e a competitividade são 2 preocupações motivadoras para as ações de responsabilidade social em uma empresa. Tomando como ponto de partida essas reflexões, elabore um texto dissertativo argumentativo, reforço ao gênero que a gente já tinha visto, defendendo e justificando sua posição a respeito da seguinte questão. E aí vem a pergunta, né? Muitas propostas trazem já uma pergunta motivadora. E aí o seu texto é o quê? Primando pela lógica, uma resposta a essa pergunta, né? Ó, que motivação, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa? Então, para você, né, a responsabilidade social em uma empresa deve ser motivada por filantropia ou por competitividade? E aí você vai ter que entender, olha como a proposta quer que você pense, né? Primeiro, o que é a filantropia, depois o que é a competitividade, e os fragmentos ajudam você a pensar no assunto, e você deve escolher um dos 2 e justificar com argumentos o seu posicionamento. A proposta ainda traz o que o candidato deve observar para manter-se fiel àquilo que está sendo solicitado. E é importante que você, no seu concurso, sempre leia todos esses direcionamentos. Ó, no desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar domínio da escrita padrão, o último critério de avaliação, né? Manter a abordagem nos limites da proposta, sendo apenado caso copie ou parafraseie texto alheio. Então, você manter-se fiel ao tema, é o primeiro critério de avaliação. Redigir o texto no tipo dissertativo argumentativo, não sendo aceitos textos narrativos nem poemas, aí é o segundo critério de avaliação. E demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. E aqui a gente pega ali 3º e 4º pontos de avaliação. Então, veja como a própria proposta ajuda, né, você a relembrar os itens que são indispensáveis para que o seu texto seja bem avaliado. Então, isso que a gente viu aqui é um pouquinho do que é SESGRAN-Rio. Então, se você está aí, né, preparadíssimo para encarar um concurso organizado por essa banca, vai ter prova discursiva, já saiba que você vai encarar uma redação de texto dissertativo argumentativo com textos motivadores que são, sim, importantes para você pensar ali a produção do seu texto, que pode ser a resposta a um questionamento. Aliás, se for um questionamento, fica até mais fácil para você começar a organizar o seu pensamento, mas o que não pode desconsiderar é que o que você faz é um texto. Então, mantenha-se fiel ao tema, mantenha-se fiel ao gênero dissertativo argumentativo, organize a coesão
de forma aí impecável, mantenha a unidade e escreva dentro das regras do português. De resto, use os seus conhecimentos, nesse caso aqui, conhecimentos de mundo seriam importantes, mas também conhecimentos técnicos, afinal de contas, o candidato deveria escolher, né, pelo viés da filantropia ou da competitividade para poder se posicionar quanto à responsabilidade social dentro de uma empresa. Então, é isso aí que a banca costuma cobrar. Eu espero que essas informações tenham sido esclarecedoras para você aí que nos acompanha, que de repente vai encarar essa banca. E agradeço aí a sua companhia, espero por você. No nosso próximo vídeo, não deixa de se inscrever no canal, a prova tem muitos produtos legais aqui disponíveis gratuitamente no YouTube. Faça parte também do seleto grupo de pessoas que nos acompanham. Clica e se inscreve, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo é lançado. Um beijo grande para você, até o próximo que cai na prova discursiva. Tchau, tchau!